Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O que Jesus representa em cada livro da Bíblia? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Filemão 2, 9, 10 e 11. Em Gênesis Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo Jesus é o Cordeiro Pascual. Em Levítico Jesus é o sacrifício expiatório. Em Números Jesus é a rocha ferida. Em Deuteronômio Jesus é o grande profeta de Deus. Em Josué Jesus é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes Jesus é o nosso libertador. Em Rute Jesus é o nosso parente. Em 1 Samuel Jesus é a nossa vitória. Em 2 Samuel Jesus é o descendente de Davi. Em 1 Reis Jesus é o doador da sabedoria. Em 2 Reis Jesus é o Rei dos Reis. Em 1 Crônicas Jesus é o Rei de Deus. Em 2 Crônicas Jesus é o que faz aliança. Em Esdras Jesus é o nosso auxílio, Senhor dos céus e da terra. Em Neemias Jesus é o nosso ajudador. Em Ester Jesus é o nosso Mardoqueu, sofredor. Em Jó Jesus é o nosso Redentor vivo. Em Salmos Jesus é o guarda de Israel. Em Provérbios Jesus é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes Jesus é o alvo verdadeiro. Em Cantares Jesus é o amado. Em Isaías Jesus é o profeta sofredor. Em Jeremias Jesus é a nossa justiça. Em Lamentações Jesus é o varão de Deus. Em Ezequiel Jesus é o pregador mal recebido. Em Daniel Jesus é o Rei eterno. Em Oséias Jesus é o que liga as feridas. Em Joel Jesus é o que habita em Sião. Em Amós Jesus é o teu Deus, ó Israel. Em Obadias Jesus é o Senhor no seu reino. Em Jonas Jesus é o profeta ressuscitado. Em Miqueias Jesus é o nascido em Belém. Em Naum Jesus é o que leva as boas novas. Em Abacuque Jesus é o Senhor no seu santo templo. Em Sofonias Jesus é o Senhor que está no meio de ti. Em Ageu Jesus é o desejado de todas as nações. Em Zacarias Jesus é o preço do Cordeiro. Em Malaquias Jesus é o sol da justiça. Em Mateus Jesus é o Rei Messias. Em Marcos Jesus é o servo de Deus. Em Lucas Jesus é o Filho do Homem. Em João Jesus é o Filho de Deus. Em Atos Jesus é o doador do Espírito Santo. Em Romanos Jesus é aquele que nos torna justo aos olhos da lei. Em 1 Coríntios Jesus é a graça de Deus. Em Gálatas Jesus é o verdadeiro evangelho. Em Efésios Jesus é toda a armadura de Deus. Em Filipenses Jesus é o que supre as necessidades. Em Colossenses Jesus é o cabeça da igreja. Em 1 Tessalonicenses Jesus é o vingador de todas as coisas. Em 2 Tessalonicenses Jesus é o fiel protetor. Em 1 Timóteo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo Jesus é o Senhor e justo juiz. Em Tito Jesus é a graça salvadora de todos os homens. Em Filemão, Jesus é o Senhor que intercede por nós. Em Hebreus Jesus é o autor e consumador da fé. Em Tiago Jesus é o dom perfeito vindo de Deus. Em 1 Pedro Jesus é a pedra principal. Em 2 Pedro Jesus é o Senhor e Salvador que nos concede a entrada no seu reino. Em 1 João Jesus é aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em 2 João Jesus é a fonte da verdadeira doutrina. Em 3 João Jesus é o nome que garante a vitória. Em Judas Jesus é o único soberano e Senhor. Em Apocalipse Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um abraço e até o próximo vídeo. Aqui tem mais vídeos para vocês assistirem.